Olá, hoje eu vou apresentar um seminário para vocês que tem um artigo base que é sobre a investigação do uso dependente de descongestionante nasal tópico em um município do sul de Santa Catarina, Brasil. Foi escrito por Indianara Albino de Assunção, Daiane Galato e Graziela Modolon Alano. O nosso grupo é o grupo 9, composto por Tiago, Vanessa, Victória, Vitória, Vívia. Vou falar um pouco sobre a instituição e dos autores. A Indianara Albino de Assunção é acadêmica do curso de farmácia na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. A Daiane Galato é docente da Universidade de Brasília, UNB. A Graziela Modolon Alano é também docente da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. O nosso artigo é do tipo artigo original, em que apresenta temas e abordagens originais. O objetivo do artigo que nós estamos analisando é investigar o uso de descongestionantes nasais pela população, pois muitos indivíduos utilizam esse medicamento de forma errada e isso pode acarretar efeitos adversos e até mesmo a dependência. Além disso, também é possível a gente destacar a classificação do artigo, que seria uma pesquisa quantitativa, ou seja, o artigo é baseado em dados numéricos. Falando sobre a metodologia e primeiramente sobre o conceito, a metodologia ela pode ser definida como uma sistematização para alcançar um resultado. E a desse artigo, tratou-se de um estudo transversal observacional quantitativo, aplicando-se um questionário estruturado sobre o uso de descongestionantes nasais em Tubarão, Santa Catarina. E essa metodologia ela foi aplicada de janeiro a junho de 2012, através de um questionário para indivíduos maiores de 18 anos residentes de Tubarão, e foram excluídos aqueles indivíduos que não aceitaram assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse questionário ele foi feito em lugares públicos, como praças e ruas de Tubarão, e os indivíduos eles foram abordados e orientados quanto ao objetivo do estudo, e antes disso, foi realizado um pré-teste como forma de padronizar a forma de abordagem dos indivíduos e avaliar a aplicação do roteiro. E sobre esse roteiro, ele conteve perguntas abertas e fechadas, permitindo a coleta de dados sobre o perfil do entrevistador e sobre os problemas de saúde autorreferidos, sendo descrito como problemas respiratórios e os demais como problemas crônicos. Além disso, nesse questionário, foi perguntado quanto ao uso atual ou pregresso do descongestionante nasal tópico. No caso afirmativo, era investigado o motivo que levou ao início do uso do descongestionante, o modo de utilização quanto à sua posologia e aplicação, o maior período de tratamento, se houve indicação médica quanto ao uso do produto, ocorrência de efeito adverso, o modo de aquisição e informação recebida no momento de compra. Acima de 21 dias consecutivos, ou seja, 3 vezes acima do máximo recomendado em literatura, era considerado que o usuário era dependente do medicamento. E esses dados que foram coletados, eles foram obtidos e registrados e analisados utilizando o programa Epidata e SPSS. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu vou falar sobre os tratamentos e resultados, Foi feita uma pesquisa onde foram entrevistadas 381 pessoas entre a faixa etária de 18 e 78 anos de idade, E a maioria sendo do gênero feminino. A maioria dos entrevistados tentaram em algum momento parar de usar o medicamento, sendo que apenas 14 obtiveram êxito. E desses que conseguiram parar de usar o descongestionante nasal, 11 realizaram de forma gradativa e 3 fizeram a parada em um único momento, sendo que 9 deles utilizaram algum outro produto para auxiliar, como, por exemplo, o corticoide, cloreto de sódio, enfim. E além disso, muitos deles também falaram que usavam na forma de gotas e de modo incorreto, porque não tiveram uma prescrição médica, veio de indicação de familiares, amigos, enfim, E 80,7% dos entrevistados também relataram não ter uma orientação no momento da compra ali. De um modo geral,
para os menores problemas não necessitam de tratamento curativo, mas apenas de tratamento paliativo, pois a sua duração média é de 7 dias, né? Portanto, são considerados problemas de saúde autolimitantes, definida como uma condição comum, sem consequências graves, né? Então, a maioria dos pacientes acaba decidindo cuidar de si só, né? Sem uma prescrição médica, sem uma consulta, em caso de, como por exemplo, gripe, resfriado e tosse, né? É um medicamento muito utilizado pelas pessoas para promover o alívio dos sintomas de doença, como eu já falei lá, o resfriado, que é muito comum, a rinite alérgica, a sinusite, e eles podem ser administrados por via oral ou local. Os descongestionantes nasais locais, eles usados durante o período recomendados, eles vão ter um resultado geralmente válidos, né? Mas quando o seu uso ultrapassa o período recomendado, que geralmente é de 3 a 5 dias, ele pode levar à dependência do uso do medicamento, pois a mucosa nasal é menos responsiva, né, pelo efeito. Devido a esse fato, os descongestionantes, eles nasais frequentemente usados incorretamente faz com que os sintomas piorem, além de causar algumas reações adversas, né? Outras partes do corpo, exceto a mucosa nasal, que pode aumentar a pressão arterial, mudanças na função cardíaca, retenção urinária e etc. A discussão, ela faz parte dos elementos textuais e também abriga os comentários do autor sobre o significado dos resultados. Ele também pode fazer uma comparação com outros artigos e pesquisas de outras pessoas e também pode aproveitar para deixar sua posição sobre o assunto. Eu trouxe 3 tópicos sobre a discussão desse artigo que eu acho interessante da gente falar. O primeiro é a automedicação, que diz que os descongestionantes nasais ocupam segundo lugar dentre os medicamentos mais utilizados por automedicação para o tratamento de transtornos menores. O outro tópico é sobre a dependência de descongestionante nasal, que afirma que a idade, a escolaridade e também possuir algum problema respiratório é um fator associado a essa dependência de descongestionantes nasais. E o terceiro tópico é sobre a disponibilidade do medicamento, que como é muito fácil adquirir um descongestionante na farmácia, acaba que essa disponibilidade generalizada e essa facilidade contribui para o uso inadequado desse remédio. Sobre a conclusão, ela tem um papel de síntese dos resultados do trabalho. E nessa pesquisa foi encontrado um grande número de entrevistados que fazem ou já fizeram o uso do descongestionante nasal que contém vasoconstritor acima do período recomendado. Além disso, a maioria desses pacientes fazem o uso do descongestionante nasal de formas de gotas nasais de modo incorreto, o que confere ainda mais os riscos diante do possível efeito sistêmico do medicamento. A automedicação e a falta de orientação adequada no momento da dispensação podem atuar contribuindo para o uso irracional desse produto. Estratégias para a promoção do uso racional de medicamentos, visando, em especial, a diminuição de complicações relacionadas ao uso incorreto de descongestionante nasal tópico, podem ser adotadas mediante os resultados apresentados. As referências, elas fazem parte dos elementos pós-textuais e elas funcionam como indicações das informações de uma fonte de pesquisa, para que seja possível identificá-las. Elas são obrigatórias e também seguem regras, como, por exemplo, serem dispostas em ordem alfabética. E aqui, por último, temos a referência do artigo base para esse seminário,